Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boa noite para todos os irmãos e irmãs muçulmanos. Estamos ouvindo a partir de agora com vocês, Sheikh Omar Dori, Imam Khatib da Mesquita de Varginha, com a nossa live, a nossa 11ª live do mês do Ramadã. Hoje nós estaremos falando no assunto Alcorão, o último livro revelado, e disseram, tomou Allah por um filho. Eu vou estar falando sobre esse sentido. E é importante que vocês venham assistir junto conosco para nós darmos continuidade às nossas lives. Um assunto importante que se trata em relação aqui, vou estar falando em relação ao Jesus, alaihi salam, mas poderia estar falando sobre qualquer outro pensamento que venha se colocar no sentido de achar que Allah Azza wa Jalla há para ele um filho. A gente vai estar falando sobre esse assunto. Espero que todos possam nos acompanhar, possam estar junto conosco nessa caminhada de aprendizagem, né, do mês do Ramadã. Não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário. É importante sempre lembrar você também, meu irmão, e você, minha irmã, que existem práticas, existem comportamentos durante o mês do Ramadã, que é importante que os irmãos e as irmãs muçulmanas se preocupem. Mesmo aqueles que não vão para as mesquitas rezarem a Tarawih. Eu lembro a vocês, o Tarawih não é obrigatório que seja rezado, né? Em grupo. Obviamente que aqueles que forem para as mesquitas rezarem o Salat Tarawih em grupo estarão recebendo mais recompensas. Mas o importante é que se apegue a tal prática, a prática de fazer o Salat Tarawih, nem que seja na sua casa. Não esqueçam também de fazer as súplicas, pedindo para Allah Tabaraka wa Ta'ala, né? Aquilo em que você necessita. É uma relação importante, eu já falei sobre isso aqui, é importante. Quem ainda não viu meus vídeos curtos, por exemplo, que eu tenho feito no meu canal, assistam lá, tenho certeza que vocês também vão gostar. Nós estamos falando, na verdade, sobre essa relação. Então não esqueçam dos duás, não esqueçam das lembranças, não esqueçam da leitura do Alcorão, não esqueçam de ajudar os pobres necessitados. Lembrem-se que tanto o Alcorão como o Qiyam, por exemplo, na oração da noite, como a Siyam, como o jejum, serão intercessores do servo de Allah. Serão intercessores do quê? Do servo de Allah. Então não esqueçam, né, essa relação de voltarem-se para Allah Tabaraka wa Ta'ala durante o mês do Ramadã. Não percam essa oportunidade durante o mês do Ramadã. Também lembro a vocês que nós temos outros vídeos, nós estamos na 11ª live, existem outras 10 lives anteriores. Quem ainda não assistiu, está aqui conosco agora, e ainda não assistiu nenhuma dessas lives, vá lá depois de terminar essa live aqui e assista. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, que isso ajudará a vocês em relação ao conhecimento determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Não esqueçam também de visitar o Islã para Todos nas redes sociais vizinhas. Não esqueçam também de visitar o Islã para Todos nas redes sociais vizinhas, onde vocês lá encontrarão outros textos também, outras lives, encontrarão áudios e vídeos de outros imãos e outros muçulmanos e muçulmanas que poderão ajudar a vocês a adquirirem um conhecimento. E falo sempre a vocês para poder ajudar compartilhando a essas lives, a esses vídeos e a esses áudios para outras pessoas, mesmo que não sejam muçulmanos. Volto a repetir, mesmo que não sejam muçulmanos. Então nos ajude a fazer chegar o máximo de pessoas. Hoje a nossa live será sobre, né, e disseram, tomou Allah um filho. Eu vou estar falando sobre isso, espero que todos vocês possam participar dessa live junto comigo. Não esqueçam de compartilhar essa live com seus amigos e familiares. Não esqueça também de deixar sua pergunta, sua dúvida, o seu comentário e nos dizer também se você tem gostado das nossas lives. É importante que você venha aqui deixar para nós se essas lives têm sido boas para você que tem nos assistido aqui. Se é a primeira vez que está conosco aqui, também nos fale. É a primeira vez que eu estou aqui com você. Então seja bem-vindo. Se você já esteve em outras lives, também diga aqui se você assistiu a maioria dessas lives que nós estamos colocando aqui. Hoje é a 11ª live. Vocês assistiram todas essas lives? Existem dúvidas sobre este assunto, a qual nós estamos colocando aqui? Inshallah. Se houver dúvida, não esqueçam, né, de deixar aqui que nós estaremos respondendo. Qualquer outra coisa em relação de assuntos que podem ser muito grandes, como assuntos que estão sendo deixados aqui como perguntas, né, podem ser deixados, inshallah, a gente poderá estar falando para vocês depois do mês do Ramadã, né, através de lives, inshallah, tá bom? Então não esqueçam de estar junto conosco, né, nesse momento. Peço só um pouquinho de paciência que nós já vamos estar começando a nossa live de hoje, tá? Só mais um pouquinho que inshallah
a gente estará começando a nossa live de hoje, junto com vocês, tá bom? Só mais um instantezinho e não esqueçam também, né, de visitar lá no Islã para Todos o canal o canal lá no YouTube do Islã para Todos, como o meu canal também, Rádio Islâmico de Varginha, onde você vai encontrar lá vídeos curtos que eu tenho postado mais por lá, tá bom? Então não esqueçam de estar junto conosco nessa caminhada. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, renovando meu salam com vocês, Sheikh Omar Dori. Hoje eu vou estar falando dentro do assunto Alcorão, o último livro revelado, uma parte de um versículo que eu vou falar aqui agora, e eu estarei falando sobre esse assunto, né? E disseram e tomou Allah por um filho. Allah Azza wa Jalla lhe diz, né? وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لَهُ قَانِتُونَ. Allah Azza wa Jalla, né? Ele fala neste versículo, né? Quando as pessoas disseram, e tomou Allah por um filho, glorificado seja ele, seja Allah, né? Que ele é quem? Que ele é o Senhor dos céus e da terra, e todas as coisas para ele são devotas. Allah Azza wa Jalla, quando ele está nos falando sobre isso, é aquelas pessoas que dizem, por exemplo, que Deus tem um filho, ou com ele algum associado. Eu vou estar falando sobre o filho, obviamente, mas é necessário a gente entender que qualquer coisa que seja levado à associação de Allah, dizer que ele tem um filho, ou que existe junto com ele alguém, ou alguma coisa, está no mesmo sentido aqui. Aqui nessa relação que eu quero dizer, é porque Allah Azza wa Jalla, ele está dizendo, em particular, a relação de que dizem que Jesus, alaihi salam, é filho de Deus. Isso aqui, como ele diz, glorificado seja Allah, ou seja, ninguém está junto com Allah ou no mesmo nível de Allah Azza wa Jalla. Se eu disser para você que existe alguém que está no nível de Allah, eu estarei falando que mentira. Se eu disser que para você que existe para Allah um filho, eu estarei dizendo para você mentira. E aí é necessário a gente compreender isso. Por quê? Porque fora do Islã, né, o cristianismo coloca que Jesus é parte da divindade. Vai depender, obviamente, do movimento, da seita ou subseita que fazem parte desses cristãos, né? Alguns vão dizer não, ele já é a própria divindade que se fez carne no mundo. Nessas duas relações não são reais, nem a relação de que ele tem um filho e nem de que ele se fez carne aqui. Até porque isso seria diminuição. Allah estaria se diminuindo para se colocar ao nível dos seres humanos, as quais ele criou. Ele sabe o que os seres humanos pensam, ele sabe o que os seres humanos escondem, o que os seres humanos precisam, o que os seres humanos têm. Tudo isso é sabido por Allah Azza wa Jalla, tá? Então é necessário a gente compreender, é necessário a gente entender isso. Então Allah Azza wa Jalla, né, ele diz para nós, quando as pessoas dizem, né, que ele tomou para ele um filho. Essa relação, ele já está dizendo o quê? Glorificado seja Allah, né? Ele é o senhorio de tudo e todas as coisas para ele são devotas. Tudo aquilo em que ele criou, sejam os gênios, os seres humanos, sejam, por exemplo, os profetas e mensageiros, que são seres humanos, todos eles estão na devoção de Allah Azza wa Jalla. Obviamente existem pessoas que estão na descrença, na desobediência de Deus, mas na relação aqui é importante que ele coloca. E aí ele diz, né? Ele continua dizendo em alguns outros versículos à frente, ele diz, Badi'us samawati wal ard. E aí ele começa dando um exemplo, ele diz, ele fez originar os céus e a terra. O que ele quer dizer com isso? Que não existe exemplo anterior. Ele está se referindo exatamente quando volta-se para o versículo anterior, que afirma dizendo que Allah Azza wa Jalla tem para ele um filho. Não. Ele está dizendo o quê? Que se ele fez originar os céus e a terra sem exemplo anterior, por que ele teria um filho? Ele fez surgir o Jesus, alaihi salam, e ele fechou o ciclo criacional. E aí a gente entra na relação de criação. Primeiro ele criou Adão sem exemplo anterior, como ele criou os céus e a terra, como ele está colocando aqui no exemplo logo após. Depois ele criou do Adão a mulher, sem o quê? Que existisse uma mulher para uma reprodução. Depois ele criou com Adão e a Eva o que nós conhecemos que é a reprodução dos seres humanos, não é isso? Nós nos reproduzimos através do quê? Do macho e da fêmea, né? Através do homem e através da mulher, para que possamos ter filhos. Essa é uma relação. Depois ele fechou o ciclo criacional, quando ele criou da mulher um homem, sem ela jamais ter sido tocada por um homem. Eu vou estar falando
sobre a relação, né, dele como último mensageiro de Deus, explicando isso depois, inshallah, numa outra live, mas ele criou da mulher, né, um homem, sem que ela tivesse tido relação com homem algum, fechando o ciclo criacional. Allah Azza wa Jalla diz: Inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Ou seja, o exemplo perante Allah em relação a Jesus é como o do Adão, em que ele criou do quê? Né? Do barro. Depois ele disse, seja e é. Por quê? Porque não existia exemplo anterior. Ele está mostrando, da mesma forma que ele criou Adão, sem existir exemplo anterior dos seres humanos, ele criou o Jesus, alaihi salam, da forma em que ele disse, determinou, seja e é. Que é o que basta para Allah. Por isso ele diz, Badi'u samawati wal ard, né? وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ, né? Quando ele fez originar os céus e a terra, sem exemplo nenhum, ele disse, né? Quando ele determina alguma coisa, ele simplesmente diz, seja e é. Ele não precisa de ninguém. Ele não é aquele que precisa ser sustentado ou ter alguém junto com ele para ele existir. Ele simplesmente diz, seja e é. Da mesma forma que ele fez com Adão, da mesma forma que ele fez com a Eva, ele fez com Jesus, alaihi salam, fazendo ele existir sem exemplo anterior. Por exemplo, os judeus dizem também, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ibn Allah. E dizem os judeus, Uzair é filho de Deus. وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ ibn Allah. E dizem os cristãos, e aí, né, eu estou colocando aqui, né, a relação de cristãos para a gente entender, Jesus é filho de Deus. Em nenhum dos dois casos, ou até mesmo do Davi, que também é chamado de filho de Deus, nesses três casos, nenhum deles seria filho. Por quê? Porque quando a gente fala de sentido de filho, é necessário ter o quê? A reprodução. Criar não é a mesma coisa que gerar. Esses dois verbos não são nem sinônimos. Aquele que gera não é aquele que cria. Criar é fazer originar sem exemplo anterior. Aí Allah Azza wa Jalla ele diz: وَأَنَّ يَكُنُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. Como haverá para ele um filho, se não há para ele uma companheira, ou seja, uma esposa? Como Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, terá ou teria um filho, se ele não tem, e se ele não teve, e se ele não terá uma esposa? Para que ele possa ter um filho, ele precisaria o quê? Gerar. E Allah Azza wa Jalla, ele não gera, ele cria. Tudo e todas as coisas que existem foram criações dele, seja o Jesus alaihi salam ou qualquer outra coisa que nós desconheçamos, ou daquilo que nós conhecemos. Tudo isso são criações de Allah Azza wa Jalla. Então, o Jesus alaihi salam, como qualquer outro que diga que qualquer outro seja filho de Deus, obviamente não o é. Por quê? Porque Allah Azza wa Jalla, ele não gera, ele cria. Para ele gerar um filho, ele teria que ter uma companheira. Ou seja, sem companheira não há geração. Criação é outra coisa. E mesmo que houvesse um filho, como as pessoas pensam, então o Jesus, por exemplo, pensaria diferente de Deus. Tanto que ele não sabe daquilo em que é conhecido de Deus, daquilo que é o conhecimento de Allah. Isso aqui se mostra até no próprio texto bíblico. Essa é uma relação importante da gente lembrar. Quando a gente fala do Jesus, alaihi salam, que ele é o último mensageiro, eu vou estar falando sobre isso, ele não é parte da divindade. Porque senão, porque diz o seguinte, ele veio para o quê? Para que as pessoas pudessem ter os seus pecados, né, apagados, para que eles pudessem ter o quê? Né, o perdão de Allah e a misericórdia. Estou tirando de Allah aquilo em que ele escreveu sobre si mesmo. Kataba'u nafsihi rahma, escreveu sobre si a rahma. Aqueles que se voltarem arrependidos terão seus arrependimentos aceitos, inshallah, se forem arrependimentos sinceros. Essa é a palavra de Allah tabaraka wa ta'ala. Então, e aí é a relação daquilo em que Jesus, alaihi salam, não é parte da divindade. Allah Azza wa Jalla também disse: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, né? E aí quando Deus disse para Jesus, né, tu mandaste as pessoas te tomarem e a tua mãe em duas divindades, em relação ao cristianismo católico. Mas mesmo assim nós poderíamos estar falando sobre o cristianismo evangélico, que toma Jesus como própria divindade.
né? Aí eu volto a lembrar, dependendo da seita e da subseita. Eu sei a diferença disso. Só estou para a gente lembrar aqui do exemplo do que a gente está falando. Então, a relação em que ele, né, coloca que Allah Azza wa Jalla dirá: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ. Então ele dirá: glorificado seja ti. Allah é o quê? É o Senhor das coisas que eu acabei de falar. Como é que ele vai falar isso? Né? قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. Como é que eu direi aquilo que não há para mim conhecimento algum verossímil disso? Ou seja, em momento nenhum, Jesus, alayhi salam, ou qualquer outro profeta ou mensageiro, diz para as pessoas o tomarem como parte da divindade. Allah Azza wa Jalla perguntará ao Jesus: tu disse para as pessoas de tomarem como parte da divindade, ou a própria divindade, em adoração. Mas não é adoração a partir do momento em que você pede a alguém para lhe aproximar de Deus, isso é adoração. A relação aqui ainda é pior porque diz que ele é o quê? É aquele que dá o sustento. O Jesus não dá o sustento. Tanto que ele morreu. Pela história cristã, ele morreu, foi crucificado, morreu. Se ele morreu, como é que ele é parte da... não, porque Deus se fez carne. Não, não tem lógica. Deus é o poderosíssimo, ele vai se rebaixar ao ser humano, porque Deus se tornar carne é se rebaixar ao ser humano. Não tem nenhum sentido. Isso aqui é o paganismo pré-cristão, pré-cristianismo, que era falado pelas outras, e são falados até hoje por outros comportamentos religiosos. Então, ele diz o quê? Como é que tu não diz isso? Ele diz: glorificado seja ti. Não há para mim nada que eu possa dizer, porque isso não é verdade. Como é que eu vou dizer uma coisa que eu não sei? E ele diz: e qualquer coisa que eu disser, tu tem conhecimento. Qualquer coisa que saísse da boca do Jesus, alayhi salam, chamando as pessoas para que adorassem, e em momento nenhum ele pediu que as pessoas o adorassem, porque ele não é parte da divindade e nem é a divindade. Então ele disse o quê? Como é, né, a relação de eu fazer isso? Porque qualquer coisa que eu disse, com certeza, de certo, é de teu conhecimento. Então, de certo, é de teu conhecimento. E ele diz, né, ma qultuhu, né, a relação daquilo em que ele está falando. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Eu não disse senão aquilo em que tu me ordenaste dizer. E qual é a ordem que ele disse para as pessoas? An i'budullaha rabbi wa rabbakum. Então que vocês adorem ao meu Senhor e vosso Senhor. Qual é o vosso Senhor? Jesus? Não. Allah, Deus. Pois Jesus não é parte da divindade e nem é a divindade. Tanto que os milagres, como eu disse aqui lá no começo, eu falei sobre a relação dos profetas e mensageiros e disse: os milagres não são feitos somente senão por profetas e mensageiros. Quem disser que está fazendo milagre, eu posso afirmar sem medo algum que ele está mentindo. Porque os milagres só são feitos pelos profetas e mensageiros. Quando Jesus, alayhi salam, em qualquer dos seus milagres que ele faça, ele volta-se para quem? Allah. Para Deus. Se ele fosse parte da divindade ou a divindade, ele não precisaria. Ele não precisaria pedir a Deus. Se ele fosse filho de Deus, ele não precisaria. Ele teria poder para fazer isso. E não é real. Até porque em momento nenhum, ninguém jamais disse para as pessoas tomarem a ninguém como divindade. Quem faz isso está no que a gente chama de shirk billah. Então ele está falando o quê? Eu disse só aquilo que você me ordenou. Eu disse somente aquilo que você me ordenou. Que é o quê? Adorem Allah, que é meu Senhor e vosso Senhor. É a relação do quê? Que o Jesus, alayhi salam, em momento nenhum, disse para as pessoas me tomarem quanto filho. E qualquer outro que diga que Deus tem para ele um filho, estará dizendo a mentira. Isso não é verdade. Isso é falar uma coisa em que Deus não tem. E eu volto a repetir, para que Deus tenha um filho, ele teria que ter uma companheira. Isso é reprodução. Quando ele cria, deixa de ser filho. Nunca seria filho. Até porque nenhuma criação ou criatura está ao mesmo nível de Allah, de Deus. Ninguém. Ninguém está junto com Deus ao mesmo nível.
tudo e todas as coisas as quais ele criou, do trono para baixo, que são criações. Ele está sobre tudo e todas as coisas. Então essa é uma relação em que ninguém estará ao mesmo nível. Então ele está afirmando, eu só disse aquilo que me foi ordenado. Aquilo que foi dito pelo Abraão, aquilo que foi dito pelo Moisés, aquilo que foi dito pelo profeta Muhammad, aquilo que foi dito pelo Yusuf, Yunus, qualquer outro profeta e mensageiro, alayhim salatu wassalam, que as pessoas adorem Allah e se afastem das falsas divindades, pois Allah Azza wa Jal não há para ele parceiro algum, filho algum. Quem afirmar isso estará mentindo sobre Allah Azza wa Jal. E aí ele diz, لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. De certo descreu quem disser que Allah é 3, ou 2, ou 5, ou 10, ou qualquer número. Descreu. Se disser que ele é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, descreu de Allah. Porque ele não é Pai, ele é Criador. Por isso que ele é Rabbil Alamin, é o Senhor dos mundos. Ele é o Criador das coisas. Ele faz originar daquilo que não tem exemplo anterior. Como ele diz, Inna masala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Como eu disse no versículo, e repito, dizendo a relação. Com certeza, o exemplo de Jesus perante Allah é o mesmo do Adão, alayhi assalam. Ele criou ele da terra, do barro, depois disse seja e é. Ele criou Jesus da Maria sem que ela jamais fosse tocada por nenhum homem. De certo. E aí ele fechou o ciclo criacional. Isso transforma divino? Não. O Adão é divino porque foi criado sem exemplo anterior? Não. A Eva é divina porque ela foi criada sem exemplo anterior? Não. Os dois são divinos porque foram criados por Allah? Não. Então não há para ele filho algum. E ele diz, وَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ اللَّهِ. E de certo creu quem disser que o Messias é filho de Deus, é filho de Allah. Porque não há para ele filho nenhum. Então Allah Azza wa Jal, ele não tem filho algum. Tanto que o Jesus, alayhi salam, eu vou estar falando, inshallah, como último mensageiro de Deus, o que ocorreu com ele, na live que eu vou estar falando sobre isso, ele o elevou o quê? Vivo. Ele está o que nós chamamos Sinat Noum. Ele está adormecido e retornará como um dos grandes sinais do final dos tempos. E a gente vai estar falando sobre isso quando está falando sobre a relação dele quanto mensageiro do povo de Israel, como último mensageiro, inshallah. Então, o Jesus, alayhi salam, não é filho de Deus. E Allah Azza wa Jalla não tomou ninguém em nada como filho. São todos e todas criações de Allah Azza wa Jalla e criaturas, independente de quem sejam. Então não há junto com Allah ninguém. Quem disser isso não crê em Allah. Essa é uma relação importantíssima. Ninguém é capaz de te prejudicar ou te beneficiar. Ninguém que não seja Allah. Ele vai te colocar em dificuldades e te retirará dessas dificuldades. Ele te dará todas as maravilhas possíveis e te colocará sobre todas as provações difíceis no mundo. E ninguém será capaz de fazê-lo. Ninguém te ouve que não seja Allah. O Jesus, alayhi salam, não está ouvindo absolutamente a ninguém. Essa é uma relação de que ele não faz parte e nunca fez parte da divindade. Essa é uma relação importante sobre a questão daquilo em que é falado. Ah, mas diz lá no texto bíblico o Pai. Eu não vou entrar nesse contexto porque eu já falei aqui, não é revelação, é compilação. Aí vai depender de quem escreveu o texto. E aí vai depender de muitas outras coisas, das versões. Não estou falando de traduções, estou falando de versões. Não confundam traduções com versões. Traduzir é pegar de uma língua para outra. Versar é pegar a mesma língua, colocando palavras daquilo em que o seu sentido quer que seja para aquilo que as pessoas entendam o que você quer. Isso chama versão. Só no Brasil são 9 versões diferentes do texto bíblico em língua portuguesa. Cada uma na sua versão, dependendo do grupo religioso em que você faz parte. Então, essa é uma relação importantíssima para a gente entender. Jesus, alayhi salam, não faz parte da divindade e não é a divindade. Tá bom? Então, Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, nos coloca exatamente aquilo que é o encaminhamento para que a gente entenda. Então, não haverá para Allah Azza wa Jalla companheira, como não há para Allah Azza wa Jalla filho algum. Tá bom? Eu vou estar lendo agora os comentários
Não esqueça de deixar sua pergunta, sua dúvida, seu comentário. Se for comentário de alguma coisa que é muito grande, deixa aqui que a gente pode fazer live. Já tem 2 comentários aqui que eu estarei fazendo 2 lives depois do mês do Ramadã, tá bom? A quem quiser deixar pra gente aqui assuntos ou coisas que vocês querem ouvir, deixem aqui. A gente pode ver aqui essas coisas todas. Se for muita coisa, obviamente até agora são só 2 assuntos, mas se surgirem muitos assuntos, a gente pode, né, deixar... a gente vai escolhendo os assuntos que são mais importantes ou coisas que são mais, como é que eu vou dizer, melhores para a gente estar falando para todas as pessoas, tá bom? Então não esqueçam disso, de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário e um assunto que você quer ouvir para depois do mês do Ramadã. Vou lembrar aqui, para depois do mês do Ramadã. Se forem perguntas curtas, de assuntos curtos, a gente vai estar falando, tá bom? O Aladja me deixou um assalamu alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, né? E Ayuba Balde deixou um joinha, penso eu, assim, e a Leomar Clementino deixou um assalamu alaikum. Isso é da live anterior, vou estar lendo dessa live, tá? Os comentários foram deixados nessa live, tá bom? E não esqueçam também, né, de visitar as redes vizinhas do Islã para todos. A Leomar Clementino deixou assalamu alaikum. O Ali Fati deixou salam. O Estélio Chessin deixou Allahu Musta'an, acho que é isso que ele quis escrever. Francisca Chagas Rabelo deixou boa noite, primeira vez que assisto. Seja sempre bem-vinda aqui e que esteja conosco nas outras lives que nós teremos até o final do mês do Ramadã. E deixou o Hussein Ali Salam. Salam alaikum, Sheikh. Bênção para todos. Amém. E para todos aqueles que estão nos assistindo. Allah nos encaminha a Sirata al-Mustaqim, a senda reta, e nos tire dos desvios e qualquer desejo que acaba nos levando à desobediência de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Que Allah aceite nosso jejum, as nossas súplicas, né, e as nossas orações neste mês. Amanhã, inshallah, a gente dará continuidade às nossas lives. Espero que vocês possam estar conosco. Qualquer dúvida ou pergunta, deixe aqui nos comentários, a gente vai estar falando, né, na próxima live. No mais, eu agradeço a presença de todos vocês. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Até amanhã, inshallah, com mais uma live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.